Mais uma vez, bom dia. Eu queria introduzir esse momento mencionando algo que foi colocado no chat, lembrando que no próximo dia 2 é o dia que nós nos relembramos, né, do grande crescimento de casos de transtornos de espectro autista, é o dia que a gente se concentra, e a igreja tem cuidado disso também. Nós temos agora o Ministério das Possibilidades, então a pertinência desse tema que nós trabalharemos hoje, ligados ao que vem pela frente, né? O dia de nós lembrarmos desse tipo de transtorno, dessa situação que merece um cuidado. Mas eu queria introduzir com a leitura da Palavra de Deus, porque o tema que nós vamos trabalhar hoje de manhã, aparentemente pode ser um tema que não é espiritual, quando eu reputo como um tema altamente espiritual. Eu quero abrir a minha Bíblia em 1 Coríntios, e peço que você também abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 12, como pano de fundo para tudo que a gente vai falar hoje de manhã, bem? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Este tema, nós precisamos de discernimento espiritual para entender. E eu clamei a Deus e continuo clamando a Deus que o Espírito fale a nós, nos dê uma mente espiritual para entender um tema aparentemente não espiritual. Mas nós vamos conversar com vocês hoje sobre o impacto, o risco das telas, que tem procurado ocupar o espaço da nossa mente, né? E eu peço licença para compartilhar a tela, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa temática. O risco das telas controlando a nossa mente. E a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? A mesma coisa é na nossa mente. Ou o Espírito de Deus ocupa a nossa mente, ou ela será ocupada pelo inimigo de Deus. E eu, particularmente, quero colocar assim o pano de fundo também, além dessa passagem que nós lemos, nesse contexto de que nós acreditamos que estamos vivendo nos tempos finais da história deste mundo. Por isso, eu convido vocês a lerem Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, o convite, não é? Que Deus nos faz através de Paulo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Então, com esta certeza de que nós somos desafiados, convocados, chamados a não nos amoldarmos aos padrões do mundo, a renovarmos a nossa mente, transformarmos a nossa mente, e termos a mente de Cristo. A mente de um homem ou mulher não decai de um momento de pureza e santidade para depravação, corrupção e crime. Não é de repente que você vai ter a sua mente degenerada. Leva tempo, tanto para transformar o humano em divino, ou degradar o que foi formado à imagem de Deus em brutal ou satânico. Leva um tempo. E Ellen White afirma no livro Lar Adventista, página 330, pela contemplação somos transformados. Embora formado segundo a imagem do seu Criador, o homem pode de tal maneira treinar sua mente que o pecado por ele outrora aborrecido tornar-se-lhe-á
um prazer. Então, esse é o pano de fundo, o contexto para tudo aquilo que nós vamos falar a partir de agora. Ainda gostaria de afirmar o seguinte: nós vamos falar de uma faixa etária, né, de crianças, adolescentes, jovens, o impacto da tela nessa faixa etária, mas eu queria dizer que os adultos estão sendo altamente impactados também. E eu parto desse seguinte pressuposto. Ellen White, no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, afirma que, como as crianças cantavam hosanas no pátio do templo, e bendito que vem em nome do Senhor, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele chega no templo, ele recebe o louvor das crianças cantando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Assim, nesses últimos dias, as vozes das crianças se erguerão para dar a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. Eu acredito nisso. E ela conclui o parágrafo: quando os seres celestiais virem que os homens não têm permissão para apresentar, não têm mais permissão para apresentar a verdade, quando nós somos impedidos de apresentar a verdade, o Espírito de Deus virá sobre as crianças e elas farão, na proclamação da verdade, um trabalho que os obreiros mais idosos não podem fazer, pois seus passos serão entravados. Então, retomando, eu acredito nesta visão profética de Ellen White, que nos últimos dias, quando nós formos impedidos de dar esta mensagem ao mundo, as crianças receberão o poder do Espírito Santo. E elas darão, e ela diz assim como elas cantavam hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, quando Jesus entrou no templo, as vozes das crianças se erguerão para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Satanás também sabe disso. E eu acredito que ele tem direcionado os dardos inflamados dele contra as famílias. E a porta de entrada, muitas vezes, tem sido as crianças. Porque ele sabe que elas têm nesta visão profética de Ellen White e também de Joel, o Espírito de Deus virá sobre elas, virá sobre os jovens, e eles darão essa última mensagem de advertência ao mundo. Por isso, esse tema, eu lido com ele com muito temor e tremor, pedindo ao Espírito que abra o nosso entendimento, porque este é um tema que precisa de compreensão espiritual, dentro desta luta entre o bem e o mal. Este é o cenário, esse é o pano de fundo para tudo aquilo que nós vamos tangenciar. Nós vamos tocar muito de leve neste tema, porque precisaríamos de muito tempo, tá bem? Então, vamos lá. O uso doméstico e escolar de dispositivos de tela aumentou acentuadamente, com muitas famílias e escolas relatando que gerenciar o uso saudável das telas é praticamente impossível. Os pais com dificuldades, o que eu ouço de pais, de famílias dizendo, professora, esses dias eu fui falar numa cidade aqui próximo, numa escola de pais, no colégio adventista, e ao final da minha fala, um casal chegou para mim chorando, a mãe chorando, professora, eu acabei de sair da psicóloga do meu filho, ela disse, não tem mais o que fazer com seu filho, 16 anos, ele não quer estudar, não quer sair do quarto, ele só quer ficar no computador, e a psicóloga me chamou agora dizendo, não há mais o que eu fazer. O que eu faço, professor? Eu falei, é psiquiatra. É uma intervenção psiquiátrica. O que eu recebo de contatos de pessoas dizendo, meu filho, esses dias eu fui falar numa igreja, uma irmã falou, o meu neto de 7 anos, ele me bate, ele fica agressivo quando eu tiro o celular da mão dele, ele me chuta, ele me... Enfim, altamente agressivo. Então, as famílias não estão conseguindo lidar com isso. E qual é o diagnóstico? O que a gente tem, né? O que está sendo estudado, amplamente estudado? Como que eu comecei a estudar esse tema? Eu trabalhei 8 anos no ensino superior, de 2002 a 2010, no NASP. Quando eu retornei para a educação básica, porque a maior parte da minha vida foi na educação básica, quando eu retornei em 2010, em março de 2010, para a reeducação básica, eu me surpreendi com a quantidade de crianças de inclusão nas nossas escolas, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno opositor, TEA, né, transtorno de espectro autista, aumentou, em 8 anos que eu fiquei fora, aumentou
geometricamente a quantidade de crianças de inclusão. E eu comecei a buscar causas. Eu comecei a perceber que os alunos liam e não entendiam o que liam. Eu fui fazer o Enem junto com os alunos do ensino médio para saber como é que era, né? O Enem, eu tinha passado 8 anos fora, e eu falei, eu vou me inscrever no Enem, eu quero ver como é que é, para eu poder ajudar os professores a preparar os alunos para o Enem. E qual não era a minha surpresa? Os alunos sabiam até as operações, eles sabiam as fórmulas, eles sabiam a técnica, mas quando eles liam as questões, que normalmente no Enem são parágrafos longos, eles não sabiam o que estava sendo solicitado no parágrafo. Ele não sabia qual o comando do parágrafo. Eles liam e quando terminavam de ler o parágrafo, não lembravam mais o que estava no começo do parágrafo. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? E eu fui estudar esse assunto para saber o que está acontecendo. Infelizmente, em 2010, pouquíssima coisa, praticamente nada havia aqui no Brasil. E eu encontrei um instituto no Canadá que já se debruçava sobre essa temática há 20 anos. É desse instituto, principalmente, que eu tirei essas ideias iniciais. Eles dizem assim, olha, os vícios em dispositivos devem ser vistos como um mecanismo de enfrentamento da disfunção familiar. Ou seja, para uma criança se tornar viciada, a família tem que se autoexaminar, porque o problema começou na família. É isso que eles estão constatando. A Chris Howard, que é a terapeuta ocupacional pediátrica e bióloga deste instituto, uma das principais palestrantes desse instituto, ela afirma assim, eu ainda estou para conhecer uma criança que prefere um dispositivo à atenção dos seus pais. Então, originalmente, inicialmente, toda criança vai preferir muito mais a atenção dos pais do que ficar com uma tela. Porém, ela diz assim, de modo geral, se uma criança tem já problema com uso excessivo de telas, é porque toda família também tem. As regras e a estrutura de tecnologia são extremamente necessárias para ajudar a família de volta aos trilhos. Ou seja, se a criança está com problema, é porque a família está disfuncional. Se nós estamos com crianças já viciadas em telas, já com uso excessivo, e ao final dessa nossa conversa hoje, eu vou dizer o que é excessivo e vocês vão se surpreender, tá? Eles afirmam assim, o problema não é a criança, mas os sistemas que a cercam que precisam mudar, ou seja, a família e a escola que está oferecendo esse vício, que está oferecendo o uso das telas. Então, essa é a constatação, depois de 20 anos de estudo da doutora Chris Howard. Olha, o problema... E aí a gente vai lembrar do seguinte, não é? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quem é essa geração que nós estamos lidando agora, não é? Nesta época, 2023? É uma geração que nasceu, geração alfa, que a gente chama, né? Da geração Z. E a geração Z são os pais que já tornaram o celular, o computador, o tablet, como uma necessidade básica como comida, vestuário e abrigo. Ou seja, os pais hoje já têm no celular um bem de primeira necessidade, não consegue viver sem ele. Então, essa geração é fruto de famílias que já se tornaram dependentes da tecnologia, tá? Então, famílias funcionais são aquelas que têm comunicação fluida, que na hora da comida ninguém fica pegando o celular, conversam, fazem o culto diário, têm afeto, têm respeito, têm brincadeira junto, têm responsabilidade, mas também têm regras. Então, a Chris Howard fala assim, olha, as famílias centradas nas telas estão abandonando as rotinas tradicionais e criando crianças excessivamente dependentes, atrasadas, ansiosas, deprimidas, com dificuldade para dormir, dificuldade de socialização, dificuldade de aprendizagem, não conseguem autorregular as suas emoções, têm dificuldade de ouvir ou completar as tarefas solicitadas. Essa é a constatação. Então, de quem nós estamos falando? Dos nascidos de 2010 para cá, os filhos,
tá? Que é chamado de geração alfa. Não nos esqueçamos, geração alfa nasceu da geração Z. Os pais são considerados, chamados de forma errônea, já nativos digitais. Não vai dar tempo de explicar sobre isso, mas essa é uma forma errada de se dizer, porque ninguém nasce digital. Somos nós que criamos eles digitais, né? Mas vamos lá. Um dos temas mais discutidos atualmente é quanto ao futuro da educação das crianças dessas novas gerações. E a Igreja Adventista tem como um dos 4 pilares para o trabalho nesses próximos 4 anos, exatamente o cuidado das novas gerações. Então, a importância dessa temática que a Sala 57 está abrindo espaço, está dentro desse contexto de uma preocupação da própria Igreja Adventista com o preparo dessas novas gerações. E voltando à citação de Ellen White, porque nós entendemos profeticamente que as crianças terão a dotação do Espírito Santo para dar a última mensagem de advertência ao mundo quando nós não pudermos fazê-lo. Então, é nesse contexto que a gente está trazendo essa temática. Pais e educadores têm em comum uma preocupação sobre como as tecnologias impactam a saúde mental dessas crianças e adolescentes. Por conseguinte, a forma de lidar com os aparatos tecnológicos pode comprometer o ensino-aprendizagem delas. Então, eu falo como educadora. Eu constatei isso na prática. Então, eu fui buscar. E meu irmão, né, que é doutor também, doutor Adalto, o doutorado dele foi em psicobiologia. Ele é professor de neurologia. Então, ele estuda na dimensão do cérebro, o que está impactando, como é que está o funcionamento, a fisiologia, e eu estudo o impacto na educação, né? Essa geração alfa, que nasceu de 2010, vocês que convivem com crianças vão perceber quais são as principais dificuldades dessas crianças que nasceram de 2010 para cá. Baixa habilidade emocional, dificuldade para lidar com o não, maior tendência à intolerância ao fracasso, mais dificuldade de conexão familiar e social, baixa autoestima, principalmente gerada pela supervalorização da beleza e da estética que as redes sociais enfatizam, né? Todo mundo nas redes sociais está feliz, está lindo, tá? E hoje, apesar da maioria das plataformas de redes sociais não permitirem crianças com menos de 12 anos entrarem, muitas crianças fazem uso direto dessas redes, né? Raiva desmedida ou frustração, quando algo não acontece conforme esperado, maior tendência à irritabilidade ou agressividade sem causa aparente, falta de paciência para lidar ou se comunicar com pessoas de outras gerações, dificuldade de absorção de conteúdos escolares de modo tradicional. Só sobre essa perda cognitiva daria para a gente conversar assim muito tempo, né? O que já a ciência confirma. Mas a culpa de tudo isso é só das telas? Tudo isso é culpa das telas? Bom, essas crianças estão sendo educadas por pais que já são disfuncionais, por pais que já trazem, na geração Z, né, dificuldade. Então, há um conjunto de fatores? Sim, há um conjunto de fatores. Inclusive, o doutor Benício, que é o diretor da Clínica de São Roque, o doutorado dele é em cima do impacto da alimentação nesses distúrbios da mente, nessas dificuldades de comportamento. E ele tem um estudo consistente, eu pedi dele uma vez que eu assisti uma live dele, ele me mandou 9 artigos em inglês, mais um livro em espanhol, só explicando também o impacto da alimentação no número crescente de crianças com esses tipos de distúrbios, transtornos e dificuldades. Então, mas eu vou abordar aqui aquilo que, a meu ver, é o principal fator. O que a literatura científica concluiu, na minha área? Quanto mais os alunos assistem à televisão, jogam videogames, utilizam smartphones, mais eles são ativos nas redes sociais e mais suas notas despencam. Mesmo o computador doméstico, cuja potência educativa nos proclamam sem cessar, o uso das tecnologias na educação, olha a conclusão, não exerce nenhuma ação positiva sobre a performance escolar. Segunda conclusão, quanto mais os estados investem em tecnologia da informação e da comunicação para o ensino, as famosas TICs, mais o desempenho dos alunos cai. O desempenho do Brasil no PISA é pífio. De 79 países, PISA é aquela prova internacional, né,
a avaliação do desempenho cognitivo de alunos em leitura, matemática e ciências. Em 79 países, o Brasil está em 65º lugar, 65, né? Nosso desempenho é pífio. E isso tudo, né, agravado por essa conclusão. Bom, o que a ciência já sabe sobre isso? Primeiro, adolescentes têm, em média, 7 horas e 22 minutos de consumo diário de telas. O Brasil mantém essa média, tá? No Chile é 7 horas e 30 minutos, o Brasil é por volta de 7 horas. Segundo, isso corresponde a 30% de um dia, de 24 horas. Porém, do tempo de vigília, do tempo acordado, é 45%. Quase metade do dia eles estão conectados. Do dia, eu digo dia de vigília, né? Da parte acordada do dia. Terceiro, acumulado em um ano, corresponde a 112 dias. Isso corresponde a 56% de um ano letivo. Os meninos consomem 29 minutos a mais que as meninas, e as meninas preferem as redes sociais e os meninos os games. Que mais que a ciência já sabe? Então, estudos recentes no Canadá e nos Estados Unidos apontam, primeiro, déficit de atenção crescente, consequência, né? Segundo, atrasos cognitivos, crianças com dificuldade de serem alfabetizadas. Daria para a gente gastar bastante tempo explicando como que isso ocorre, porque os pais, ao verem as crianças mexerem nas telas, já conseguem tirar propaganda dos vídeos do YouTube, já conseguem mexer, né? Acham assim, nossa, como meu filho é inteligente, como meu filho consegue mexer rápido. E eles, de fato, aprendem rápido a mexer com a tecnologia. Contudo, isso não é sinônimo de inteligência. Ao contrário, há comprovações de que lesiona o cérebro. A perda cognitiva. Há uns 2 anos atrás, eu fui a Maringá. Na época, os meus pais estavam morando lá, acho que 2 anos e meio atrás, e a cuidadora da mamãe pediu para eu conhecer o filho do namorado dela. O namorado dela tinha sido abandonado pela esposa e tinha um filho de 9 anos. E ela falou assim, Thalita, eu queria que você conhecesse o filho do meu namorado, porque ele está com 9 anos e ainda não aprendeu a ler. Ele ainda não aprendeu a ler. E o pai está muito preocupado. Mas ele é viciado em jogos coletivos. E no Natal, o menino, no dia 25 de dezembro, o menino foi em casa com o pai e ele ficou parado na porta. Ele nem entrava, né? Ficou parado ali na porta e o tempo todo no jogo, o tempo todo no jogo, o tempo todo no jogo. Ele não conseguia estabelecer diálogo, né? Viciado, com 9 anos, mas não consegue aprender a ler. E muitas vezes os pais acham que mexer com facilidade na tecnologia é sinônimo de inteligência, de bom desempenho, né? Privação do sono. O doutor Adalto poderia falar longamente sobre as consequências da privação do sono. Eu vou falar apenas uma: predisposição à depressão. Muitos adolescentes deprimidos. O uso das telas, diminuindo a qualidade e a quantidade do sono pelo estímulo da luminosidade, porque alguns pais falam assim, mas eu cuido do que o meu filho vê. O problema não é só conteúdo, queridos. O problema é o veículo, a luminosidade, o estímulo das telas. O doutor Adalto pode até mencionar um pouquinho mais isso. Impulsividade, obesidade, dependência, vício. Então, isso foi Canadá e Estados Unidos. Inglaterra. Inglaterra divulgou recentemente dados que crianças e adolescentes que passam muito tempo na internet estão desenvolvendo problemas de saúde mental, solidão, depressão, ansiedade, baixa autoestima. São Paulo assistiu essa semana um adolescente que entrou numa escola, esfaqueou várias pessoas, matou uma professora. Ontem, nos Estados Unidos se repetiu isso, agora uma menina, não era uma menina, era uma jovem, né? Que fez isso numa escola lá nos Estados Unidos. Isso tem sido constantemente apontado na mídia, né? Perda da noção do que é real, o que é fantasia, por assistir excessivamente séries. Hoje não dá tempo de falar, mas adultos viciados em séries, o que o vício em assistir Netflix causa na nossa mente. A ciência está mostrando isso. E aí, vem, como essa semana saiu uma matéria da Veja, falando do lado positivo. E o jornalista Michelson Borges, semana passada nós trocamos figurinha, eu e o jornalista Michelson Borges, sobre essa temática, sobre esse assunto, e ele foi a Brasília esse fim de semana e fez uma palestra
em uma das igrejas em Brasília sobre esse assunto, né? E ele colocou exatamente aquilo que a gente tem visto, né? Na década de 60, a indústria do tabaco jogava milhares de dólares para que estudos dissessem que fazia bem, que não fazia mal. Então, a ciência séria, a ciência verdadeira, mostrando que o tabaco faz mal, que o açúcar faz mal, que o café faz mal, essas indústrias que ganham bilhões, né, de dólares, injetam muito dinheiro para que outras pessoas escrevam artigos dizendo que faz bem. Então, essa semana mesmo, na Veja, saiu um artigo dizendo que faz bem. Porque é muito dinheiro envolvido por trás dessas big techs, né, dessas grandes big techs. Então, de acordo com esse jornal Telegraph, que é o principal jornal de Londres, as crianças que passam mais tempo na frente do computador assistindo TV ou jogando videogame têm mais probabilidade de desenvolver estresse emocional, depressão, ansiedade. 66% das crianças de 3 a 5 anos que já conseguem usar jogos de computador, de 3 a 5 anos, 47% de 3 a 5 anos sabe usar smartphone, mas não consegue mais sequer amarrar um sapato, porque não desenvolve a coordenação motora fina. A idade que eles tinham que estar correndo, subindo em árvore, pulando, estão sentadinhos, mexendo em telas. Então, eles perdem a noção corporal que é necessária, da corporeidade, que é tão necessária posteriormente para a alfabetização. Então, o Instituto Zonin do Canadá apresenta 10 razões principais para a gente tirar a tela das nossas crianças, né? Deficiência física, danos cerebrais, privação do sono, agressão, violência, doença mental, baixo desempenho acadêmico, relações sociais precárias, autismo, fobia social, se tornam desempregável. Nós não estamos falando de adultos, mas se tornam adultos desempregáveis. E eu posso falar rapidamente por que se tornam desempregáveis. Porque quando você lida, principalmente apenas com relações sociais via tecnologia, né? Você só se relaciona com pessoas pelas redes sociais. Quando você não gosta do que a pessoa fala, quando você não gosta do jeito da pessoa, você cancela, você exclui, você apaga, você, né? Você interrompe aquela relação que você está tendo online, por redes sociais. E nós estamos perdendo a capacidade de conviver com pessoas que pensam diferente da gente. Porque na rede social, se pensa diferente de mim, eu cancelo, eu excluo. E a ciência tem demonstrado que a intolerância tem crescido, porque eu não consigo mais conviver com pessoas de carne e osso que têm opiniões diferentes da minha. E aí vamos levar para o mundo do trabalho. O mercado de trabalho está dizendo que essa geração Z que chegou no mercado de trabalho não consegue trabalhar em equipe, não consegue conviver com hierarquia, não consegue negociar, porque eles se tornaram intolerantes, porque só se relacionam por redes sociais, e quando a pessoa tem uma opinião diferente, na rede social ele cancela. Então, isso é um dos estudos que a gente tem acompanhado já, isso, né, há muito material produzido, infelizmente em português tem pouca coisa, né? Bom, fenômenos de transferência de jogos não dá tempo da gente explorar, sem falar de pornografia e perversões sexuais, que isso, né, é amplamente... O fato é que a internet vicia tanto quanto álcool e cocaína. E para curar um vício desse, tem que ser uma intervenção, como se faz com álcool e cocaína. Tá? Esse vício se chama nomofobia. No mundo, o problema afeta mais de 50 milhões de pessoas. No Brasil, chega a 4,3 milhões daqueles que relatam, daqueles que procuram médico, daqueles que procuram ajuda. Né? Como você já sabe se você é um ciberviciado? É simples. Sai de casa, esquece o celular, vê se você fica inquieto, incomodado, ansioso por estar sem condições de usar a rede. Se você tem esses sintomas, você já é um nomofóbico ou um candidato à nomofobia. Então, os estudos revelam que o uso excessivo do videogame, da internet, filmes, séries, pode se tratar de um novo transtorno psiquiátrico. E é um novo transtorno psiquiátrico. A população jovem e adulta já está apresentando características de um uso problemático dos eletrônicos. Então, a gente está falando não apenas de crianças e adolescentes, mas de adultos que já têm dificuldade de ler e entender o que lê.
que a mente já está se tornando cansada, com dificuldade de concentração, e vocês sabem, olhem para si próprio, examinem-se a si mesmo, se nós também não estamos tendo dificuldade de ler e entender o que estamos lendo. Nomofobia, então, de todos esses dados, que não são nada triviais, levando em conta que a adolescência é o período privilegiado de amadurecimento do córtex pré-frontal, que o professor Adalto vai explicar a seguir. Com efeito, um momento de extrema vulnerabilidade para aquisição e desenvolvimento de transtornos de dependência psiquiátricos e comportamentais. Ou seja, crianças e adolescentes que estão com o cérebro em formação são altamente vulneráveis a esse tipo de transtornos, que eu posso classificar com transtornos físicos, transtornos mentais, transtornos sociais e, a meu ver, além de todas estas implicações, para mim, a pior implicação é a que o professor e doutor Adalto vai falar agora, no final da fala dele. Então, por isso que, para mim, esse assunto é um assunto eminentemente espiritual. Quem está dominando a nossa mente? Professor Adalto? Obrigado, primeiro, doutora Thalita, pelo convite, também aos administradores da sala. É um prazer, mais uma vez, né, poder estar aqui compartilhando com vocês algumas reflexões. Então, como a professora Thalita disse, eu vou tratar inicialmente da questão do funcionamento do cérebro. Não esquecendo, meus queridos irmãos, que o cérebro é o canal por onde o Espírito Santo se comunica com você, certo? Esse é o órgão sede do Espírito Santo, da comunicação e da comunhão com Deus. É por onde você pode ser transformado. Eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês para apresentar aqui alguns slides rapidamente. Enquanto eu falo do cérebro, eu vou deixar essa imagem de 3 livros que são os principais livros que nortearam a nossa pesquisa, tanto minha quanto da doutora Thalita, sobre esse assunto. Porque, na verdade, como a gente só tem condição de pincelar algumas ideias superficiais, há interesse de que vocês busquem mais informação. E aqui eu tenho, então, 3 livros que são muito importantes, que tratam desse assunto, que vocês podem anotar e pesquisar para que possam conhecer melhor. Como eu disse já no início da minha apresentação, Ellen White fala, no Mente, Caráter e Personalidade, da importância de estudarmos a mente humana. Então, um pouquinho para vocês entenderem a base cerebral, o funcionamento do cérebro nessa questão. Então, queridos, eu vou deixar os livros aí para que vocês possam anotar enquanto eu explico um pouquinho desse funcionamento. O cérebro, como eu estava dizendo, é um órgão extremamente ativo. E ele tem o jeitão dele funcionar. Algumas coisas que a gente pode e precisa entender sobre o funcionamento dele. O cérebro, tudo que você vê, lê, ouve, tudo que entra pelos seus sentidos e até seus pensamentos, criam redes ou utilizam redes neurais, que são conexões entre os neurônios, as nossas células do nosso cérebro. Eles se conectam, formam redes, como se fosse uma fiação. Essas redes, tudo que você faz, ouve, assiste, conversa, você está usando essas conexões, essas redes que estão formadas ou formando novas redes. A questão é que o cérebro tem uma tendência de sempre repetir aquela rede que você ativou. Então, se você experimenta uma atividade diferente, que o cérebro não estava acostumado a realizar, ele cria conexões para realizar aquela atividade e ele tem a tendência natural de repetir aquilo. O cérebro gosta de repetir, de reativar uma rede que você tem ativado, tem ensinado ele a funcionar através daquela rede. Quando você ativa aquela rede várias vezes, ou você repete aquela atividade, o cérebro começa a fortalecer aquela rede. Por outro lado, quando isso constrói os nossos hábitos, certo? Leitura, por exemplo. Então, se eu estou acostumado a ler determinado tipo de leitura, a ouvir determinado tipo de música, a assistir determinado tipo de programa, essas redes vão se fortalecendo. Quando você interrompe
esse comportamento, esse hábito, aquela rede vai ficando inativa, vai enfraquecendo. E essa inatividade predispõe essa rede para novas atividades que você possa utilizar. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, você utiliza determinadas redes do seu cérebro e fortalece essas redes. Se você interrompe esse hábito e você interrompe esse hábito e deixa essas redes disponíveis, elas estão propícias a adotar atividades que podem ser nocivas, podem ser prejudiciais. Então, um mau hábito pode utilizar essas redes que estão inativas, ávidas por trabalhar. Se você introduz um mau hábito, então, ao invés de você ler a Bíblia, você, por exemplo, pega o celular e usa a rede social, o teu cérebro também vai ter a tendência, a vontade de repetir esse mau hábito. Então, é muito fácil você comandar o seu cérebro, porque ele está ávido por isso, para substituir um hábito ruim, o bom, por um hábito ruim, e vice-versa. Por que é importante a gente entender isso? Porque, às vezes, a gente não tem noção de que cada decisão, cada escolha que a gente faz ao longo do nosso dia, das nossas 24 horas do dia, ou pelo menos o tempo acordado, cada pequena escolha, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a televisão, eu vou pegar um livro de profecia. Eu vou ligar para um amigo ou eu vou ligar um videogame. Cada escolha que você faz, por mais banal que pareça ao longo do seu dia, está emitindo um comando para o seu cérebro que pode gerar bons hábitos, que pode fortalecer boas redes ou enfraquecer e gerar redes com hábitos nocivos, ruins. A gente precisa entender essa responsabilidade que nós temos na nossa vontade, e isso tem a ver com a nossa parte na contribuição no processo de salvação, de santificação de Deus, que são as minhas escolhas mínimas ao longo do dia, como isso está moldando a plasticidade do meu cérebro para fortalecer hábitos bons que têm a ver com a construção do meu caráter de santificação ou fortalecendo hábitos maus, que o cérebro vai tentar repetir cada vez mais. E essa repetição de hábitos maus está na base, inclusive, dos sintomas psicológicos, de ansiedade, depressão, da criação de patologias de doenças mentais. Uma outra coisa que a gente pode entender do funcionamento do cérebro é que o cérebro, quando ele está sob a influência das telas, da luminosidade e da forma como as informações são oferecidas pela internet, pelo celular, ele cria um padrão de funcionamento. Por quê? Porque quando você está exposto ao celular, à internet, há uma característica nessa forma de se comunicar da internet, do computador e do tablet, das telas, dos celulares, etc. Ele joga na sua mente, através dos seus olhos e ouvidos, uma quantidade de informação muito rápida e fragmentada. O cérebro precisa trabalhar de uma forma acelerada. Basicamente, uma região do cérebro, que é o córtex pré-frontal, essa região da frente, que é a região que comanda as funções executivas humanas, raciocínio, julgamento, concentração, atenção, essas funções chamadas superiores humanas, elas são comandadas por esse córtex pré-frontal. Essa região da frente do cérebro, ela é responsável por tomar decisões. E quando você está exposto a telas, essas decisões precisam ser tomadas pelo cérebro de forma muito rápida, porque você, mesmo sem você perceber, a tela te envia informações, por exemplo, links para você entrar, propagandas, uma série de opções que você tem à medida que você está navegando na internet, ou no celular, ou no computador, que o cérebro precisa, em frações de segundo, muito rapidamente, decidir o que fazer. Isso, mesmo que sem que você perceba, isso causa uma sobrecarga dessa área. E aí vamos entender um pouquinho como é que funciona a nossa memória e a nossa aprendizagem. Como é que funciona nosso poder de concentração. Quando eu estou utilizando o cérebro para utilizar informações, manipular informações, no que a gente chama de memória de curto prazo ou memória de trabalho, é aquelas informações que eu preciso gravar de uma forma provisória.
o número de um telefone que eu não tenho como anotar, as informações que eu preciso lidar no dia a dia para resolver os problemas, eu utilizo a memória de trabalho. Para utilizar essa memória de trabalho, os meus neurônios, meu cérebro não precisa aumentar conexões. Eu posso utilizar as conexões das redes que já estão prontas. Então, eu fortaleço essas conexões à medida que eu vou lidando com determinadas informações na memória de trabalho. Entretanto, quando você precisa transformar essas informações em memória de longo prazo, que é a memória que realmente causa aprendizagem, certo? Causa pensamento reflexivo, pensamento profundo, e permite você aprender algum conteúdo. Para que isso aconteça, essas redes neurais, de neurônios, precisam criar novas conexões. Para isso, os neurônios precisam se expandir, aumentar os seus prolongamentos para procurar novos neurônios e fazer novas conexões. A questão é que, para que isso aconteça, o neurônio precisa, para esse prolongamento do neurônio, ele precisa sintetizar proteínas. Porque a proteína no nosso organismo é o tijolinho para construir novos tecidos. Então, o neurônio sintetiza essa proteína necessária para que, eu vou usar um termo não técnico, para que os rabichos, vamos dizer assim, os tentáculos do neurônio possam crescer e se conectar com outros neurônios. Só assim você aprende. A questão é que, quando o seu cérebro está sob essa sobrecarga, o córtex pré-frontal está tendo que ser muito utilizado para tomar as decisões muito rapidamente, essa região fica priorizada e as outras regiões do cérebro acabam ficando inativas. E o neurônio é bloqueado na sua capacidade de sintetizar a proteína. Então, aquilo que ele precisa sintetizar para poder crescer as suas conexões e aprender e pensar profundamente, ele é bloqueado, porque essa sobrecarga no córtex pré-frontal, nessa região da decisão, causa um impedimento do neurônio do cérebro sintetizar a proteína. Logo, ele não consegue se prolongar, ele não consegue crescer, não consegue criar novas conexões, você não consegue aprender, você não consegue partir para um pensamento reflexivo profundo. Então, outra questão que a doutora Thalita falou, a luminosidade, não só das telas, a gente já sabe que a luminosidade artificial, luz artificial, o nosso cérebro tem um ciclo de 24 horas, onde ele precisa de melatonina, que é um neurohormônio sintetizado a partir da serotonina, ele precisa sintetizar essa substância para que você possa entrar em repouso e dormir bem, e ter um sono profundo e reparador. A questão é que, para isso, é preciso que haja escuridão. O estímulo luminoso impede a produção da melatonina para que você durma bem. E aí você tem a produção do cortisol de madrugada para você acordar no dia seguinte. Só que o cortisol, em excesso, gera estresse, gera uma série de consequências. Então você, a partir disso, por ter esse ciclo desordenado, descontrolado, porque você não produz melatonina na quantidade que precisava para dormir na hora certa e de forma profunda, o seu cérebro começa a sofrer por excesso de cortisol. E esse excesso causa ansiedade, depressão. Por isso que a doença, depressão, ansiedade, são doenças modernas, porque elas vêm do período em que o ser humano inventou a luz elétrica, a forma de ficar acordado sob estímulo luminoso, quando deveria estar dormindo na parte escura do nosso dia, da nossa noite. Bom, eu vou passar rapidamente, para terminar, para o final, que é a minha aplicação espiritual de tudo isso que a gente falou, que a gente entendeu. Eu vou partir para o final aqui da minha apresentação, utilizando aqui um texto bíblico, um texto de Salmos, capítulo 115. Um salmista diz assim: tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O que esse salmo está falando? Está falando sobre os homens que criam, os homens que produzem ídolos, imagens para adorar, esculturas para adorar. Então, ídolos que são construídos, fabricados pelas mãos humanas, que têm olhos, mas não enxergam, têm pernas, mas não andam.
E o juízo é o seguinte, que esses homens que constroem esses ídolos para adorar tornem-se semelhantes a eles. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo? Que aquilo que a gente reverencia, que a gente contempla, que a gente adora, nós nos tornamos parecidos a esses ídolos. Bom, a Thalita disse que as pesquisas dizem que, em média, os adultos, jovens e adultos nos Estados Unidos e também no Brasil, ficam contemplando telas em torno de 7 horas e 22 minutos por dia. A gente costuma dar mais tempo de contemplação, a gente costuma usar mais do nosso tempo para aquilo que nós amamos. Então, o tempo que a gente tem utilizado para as telas nos conta sobre aquilo que nós priorizamos, aquilo que nós preferimos contemplar. E nós estamos nos tornando parecidos com esses ídolos modernos, que é a tecnologia. Escritor desses livros que eu mostrei para vocês, ele diz o seguinte: nós modelamos as nossas ferramentas e depois elas nos moldam. John Cooking foi que disse isso. Em outras palavras, queridos, nós programamos os nossos computadores, mas agora eles estão nos programando. Por quê? Porque o uso dessa tecnologia, da internet, faz com que os nossos cérebros agora se pareçam com a forma com que os computadores e a internet funcionam. O nosso cérebro agora, ele espera receber informação da forma como a internet oferece. Ou seja, nós programamos os nossos cérebros para funcionar da forma como a internet funciona, porque é isso que nós temos contemplado a maior parte do nosso tempo. Então, Ellen White, no seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, ela diz assim: é lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Em outras palavras, nós somos transformados pela contemplação, nosso espírito vai se moldando àquilo que nós contemplamos. Por isso é que o computador que nós programamos agora está programando o nosso cérebro. E a segunda questão espiritual e a última aplicação que eu faço tem a ver com a questão de como os nossos cérebros estão se tornando distraídos. Isso não é só as crianças e jovens, nós adultos, se você começar a prestar atenção, é difícil cada vez mais para nós pegarmos um texto longo, um artigo, um livro e ler e refletir e se concentrar. A nossa mente divaga. O nosso cérebro está se tornando um cérebro distraído. E esses autores desses livros que eu citei para vocês, ele tem uma citação aqui, o Nicholas Carey, que ele diz assim, olha, os meios não são meramente canais de informação, eles fornecem um material para o pensamento, mas também moldam o processo de pensamento. O que a NET parece estar fazendo é desbastar a minha capacidade de concentração e contemplação. A mente espera receber informações do modo como a NET a distribui. Ele fala sobre a capacidade de contemplação que o cérebro está perdendo. E ele diz também que a internet prende a nossa atenção, a gente fica concentrado na tela apenas para quebrar a nossa capacidade de atenção. Bom, no capítulo 4 de João, aquela conversa entre Jesus e a samaritana, ele diz claramente que Deus, o Pai, está procurando o quê? Adoradores. O que acontece é que Satanás planejou uma forma de entrar e moldar a nossa mente para que nós perdêssemos a capacidade de contemplação que é necessária para a nossa adoração. Por isso que é tão difícil para nós hoje pegarmos a Bíblia e muitas vezes mergulharmos em meditação e reflexão profunda, porque o nosso cérebro está desaprendendo. As áreas que fazem isso estão ficando inativas, porque outras áreas estão sendo sobrecarregadas. Eu ouvi, há um pouco tempo atrás, uma conversa na internet daquela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, onde ela comenta que ela teve um insight, uma sacada,
um dia desses, que ela pensou, então, que o celular é a marca da besta, porque Apocalipse diz que estaria na mão e na nossa testa. E ela olhou para o espelho, viu ela com o celular na mão e viu refletido a luz do celular na testa. Ela falou, tá aí, é a marca da besta. Nós sabemos, pelo conhecimento e luz que nós temos, que não é essa a marca da besta, né? Mas uma pessoa que está fora, que acredito, pelo que ela disse, que nem cristã seja, teve um insight espiritual, religioso, sobre o uso das telas e do celular. E eu lembrei daquela citação, não é, de Lucas, que Jesus diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Queridos, eu queria terminar dizendo o seguinte, eu tenho convicção de que Deus está preparando um povo para a terminação da sua obra. E para que esse povo seja preparado, é preciso que a mente esteja em sintonia, em capacidade de contemplação espiritual, em sintonia e comunhão com a mente de Deus. O problema, queridos, é que assim como Deus está preparando um povo para terminar a sua obra, Satanás também o está. E o que vai diferenciar de que lado você está, em que time você vai jogar nesses últimos dias, são os seus hábitos que formam o seu caráter. Como você utiliza a sua mente, a sua vida, as suas horas, determina como a sua mente está sendo moldada e qual o lado a quem você vai servir nesses últimos dias. Que Deus nos ajude a ter sabedoria. E eu aqui fico feliz, né, pela iniciativa da Sala 57, porque apesar de ser tela, o que se faz aqui nessas 2 horas, na verdade, é uma diminuição do ritmo acelerado do nosso cérebro, mesmo utilizando a tela. O que se faz aqui, os momentos de oração e meditação, estimulam o nosso cérebro a reduzir o seu ritmo. Entretanto, queridos, apesar dessa contribuição fabulosa da Sala 57, ela não pode substituir o nosso tempo de leitura e meditação na Bíblia física, não Bíblia no celular, Bíblia na nossa mão aberta. Isso é o principal para a formação, para a renovação da nossa mente, que a doutora Thalita comentou agora há pouco no texto de Romanos. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção e que Ele nos ajude a ter sabedoria nessa área. Muito obrigado. Pastor Edivaldo. Pode vir aí, doutora Thalita. Sim, eu reconheço a complexidade desse assunto, né? E a gente falando assim, um monte de informações, mas é uma sensibilização. E eu queria terminar apresentando para vocês o que a ciência está falando sobre o tempo de uso. O senhor Adalto foi muito feliz em colocar a importância de leitura, né, da palavra. Eu queria só terminar apresentando para vocês o que a ciência fala sobre o tempo de uso das telas, tá? Só moral da história, concluindo, né? A moral da história é a seguinte: deem telas aos seus filhos e os fabricantes de telas continuarão dando livros para os filhos dele, porque todo mundo sabe que todos aqueles grandes cérebros das Big Techs não dão telas para os seus filhos antes dos 13, 14, 15, 16 anos. E essa associação, então, da Sociedade de Pediatria Canadense e Americana, Academia Americana de Pediatria, estabelece, eu não tive nem condição de traduzir, estabelece, eu vou só parar neste daqui, essas telas de mão, né? Essas telas de mão, celular, tablet, com que idade? Essa coluna aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, 1, 2, 3, 4, 5, penúltima coluna. Só depois dos 13 anos. Então, antes, nunca. Tá? Aí está falando de vários tipos de mídia, mas eu estou pegando agora as telas, principalmente, né? Videogames violentos, 30 minutos por dia, de 13 a 18 anos, eu diria que para o cristão, nem isso, porque nós não estamos falando de cristãos, né? Isso é constatação de pessoas que não são cristãs, mas para o cristão, nem essa coluna anterior de vídeos violentos, de jogos violentos, né? Mas eu estou olhando principalmente essa penúltima coluna, never, never, never.
E para Michel Desmouget, autor de um desses livros que a Adalto falou, que é um neurocientista famoso, que escreveu A Fábrica de Cretinos Digitais, ele coloca, antes dos 6 anos, nunca. Ele é mais flexível. Dos 6 aos 12 anos, no máximo 30 minutos. Mas de que tela nós estamos falando? Esses 30 minutos inclui televisão, inclui computador, inclui celular, quer dizer, todas as telas, no máximo 30 minutos de 6 a 12 anos. Então, se seu filho fica 30 minutos na televisão, isso é tudo. Além dos 12 anos, no máximo 60 minutos por dia, para não ser deletério, para não ser prejudicial. E eu concluo com 2 conselhos. Lara Adventista, página 410. Pais, sois vós que haveis de decidir se o espírito dos vossos filhos se encherá de pensamentos enobrecedores ou sentimentos viciosos. Não podeis conservar desocupada sua mente ativa, tampouco podeis expulsar o mal com simples gestos de enfado. É trabalhoso, é muito trabalhoso, retirar um vício. A não ser que os pais plantem no coração dos filhos a semente da verdade, o inimigo semeará o joio. E, finalmente, mente, caráter e personalidade. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiência com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nesses últimos dias, ele está vinculando a mente humana dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele a seu bel prazer. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma voz, senão a dele. Queridos, esse tema é eminentemente espiritual. Quem está dominando a nossa mente? O Espírito Santo só pode ocupar uma mente que esteja aberta a isso, que esteja predisposta a isso. Então, que nós possamos examinar todas essas informações que nós passamos de maneira tão rápida, tão assim, né? Muita coisa, mas o fato é, Deus está precisando de uma geração com a mente ocupada, a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, e esta mente se forma pela atuação do Espírito Santo. Quem está dominando a nossa mente? Que Deus nos ajude, irmãos, aqueles que têm filhos adolescentes, a tomarem as decisões corretas, fazerem escolhas corretas. É possível reverter? É possível reverter o estrago. O córtex pré-frontal que o Adalto falou, de crianças que estão usando demais as telas, está afinando como a mente de idosos. Estudos têm mostrado que a mente da criança está se tornando como o cérebro de um idoso com córtex mais fino. Como é que a gente reverte isso? Estudando instrumentos musicais e praticando esportes. E, evidentemente, pela volta. A bênção de Deus é que uma criança que se abstenha de 3 a 4 semanas do uso de telas consegue restaurar a mente de forma significativa. Há lesões irreversíveis, mas se o seu filho já está com muito uso, 3 a 4 semanas de abstinência, o cérebro já começa a voltar ao normal, graças a Deus. E estude, coloque o seu filho para estudar um instrumento musical, para louvar a Deus, praticar um esporte, para poder restaurar, produzir os hormônios necessários do prazer, para não substituir por esses hormônios que essa telinha nos oferece de prazer. Desculpa mais uma vez, gente, nós falamos demais, entramos no tempo, mas que Deus nos dê sabedoria para lidar com esta situação. Obrigada pelo espaço. Doutora Thalita e doutora Adalto, queridos irmãos, é um assunto de importância tremenda, né? Porque quando a gente entende que a nossa mente, né, ela é trabalhada pelo Espírito Santo para nos conduzir à vontade de Deus, então aqui está o segredo da vitória ou da derrota, né? E aí é preocupante mesmo esse assunto, e ele é de um alto nível espiritual, eu não tenho dúvida disso. Tá? Que Deus nos ajude a cada dia, né? A gente percebe isso no comportamento do ser humano, né? E a gente também, eu vejo assim, quando a gente escuta uma palestra dessa, uma mensagem dessa, primeiro momento a gente tem que olhar para a gente, como que está a minha mente diante disso. E aí, à medida que eu entendo
a minha situação, eu passo aí também a colaborar com aqueles que estão aí à minha volta, as crianças, especialmente também, mas como vocês falaram, não somente as crianças, né? Mas adultos, todo mundo envolvido nisso aí. Né, pastor Wagner? Bom dia, irmão Adalto. Bom dia, irmã Thalita. Tudo bem? Bom dia, Devaldo. Bom Enquanto os dia, dois pastor. trabalhavam um tema assim, o pastor estava falando sobre o comportamento diário, né? A gente consegue, enquanto vocês dois falam, ver claramente no comportamento diário dos irmãos da igreja, isto refletido no comportamento deles. Tanto no padrão que tem a ver com o relacionamento social, naquilo que me liga afetivamente, como no cumprimento da missão. Agora eu entendi muito melhor e veio um ponto de interrogação tremendo na minha cabeça, é que os irmãos não conseguem sair para fazer missão mais porque estão viciados num processo que o cérebro criou. Porque o excesso de consumo da tecnologia cria caminhos que os condiciona nesses caminhos. E aí eles sabem que tem que fazer o outro, mas a mente já está totalmente condicionada para aquela repetição criada pelos novos caminhos ali. Então, a própria missão da igreja está sendo afetada pelo uso da tecnologia. Isso é muito profundo, muito profundo. Enquanto vocês trabalhavam, eu tenho um texto que alguém pode falar bem assim, a internet é do demônio. Olha só o que acontece. Ela está dizendo assim, a maneira pela qual Deus usa os homens nem sempre é discernida, mas ele o faz. Ou seja, Deus usa o homem. Muito embora eu não consiga discernir exatamente como, mas ele usa. Deus dotou os homens de talento e capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está por trás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Quem ajudou o homem a inventar a internet foi o próprio Deus. O problema é que os servos de Deus estão sendo moldados à internet que eles deveriam moldar. Quando o Adalto falou bem assim, aí eu glorifico a Deus, porque o que eu já apanhei, eu vou aqui publicamente aproveitar o momento e glorificar a Deus. O que eu já apanhei para diminuir o tempo dessa reunião não é brincadeira. Adalto, mas batem em mim, essa reunião demora muito, essa reunião demora muito, e eu sempre disse assim, esta reunião é contra a cultura da rapidez. Ela é contra a cultura. Eu quero que quem entre aqui entenda, eu vou demorar tempo adorando a Deus. E eu glorifico a Deus porque eu estou usando a tecnologia que Deus criou como Ele quer. Esse é um dos aspectos que eu quero glorificar a Deus aqui. E eu queria, assim, destacar, pastor, que principalmente o uso para o entretenimento é que é deletério. Entretenimento. Então, a gente tem que saber que há usos positivos e que são necessários, e o que realmente é viciante é o entretenimento, é aquilo que produz a dopamina, o prazer, né? Então, a gente tem que fazer distinção. Aqui não dá tempo da gente falar de tudo, mas é muito importante destacar. A gente pode usar um pouco mais o tempo aqui. Eu acho que esse tema, ele é nervoso, não é, pastor Adevaldo? Eu acho que é um tema muito nervoso, que está afetando o comportamento da congregação. Inclusive, eu penso que nós, pastores, deveríamos estudar mais sobre isso e repensar a maneira como nós estimulamos o uso do próprio celular para a nossa juventude. Sabe aquele negócio do pastor chegar lá na frente da igreja e com o telefone tirar uma selfie? Aí eu acho que essa coisa precisa ser repensada por nós, de como a gente apresenta essa tecnologia. Eu preciso usar e, ao mesmo tempo, tirar o jovem do mau uso disso. Só que quando eu faço o estímulo dessas coisas publicamente, sem definir um padrão comportamental de uso, eu estou mais prejudicando do que ajudando.
E talvez eu faça isso por não ter consciência do que vocês apresentaram aqui. Claro que, como disseram, é a pontinha do iceberg, né? Quem quiser vai escavar muito mais. Mas a gente pode conversar um pouquinho mais. A sala tem essa liberdade de não estar dentro de uma moldura, a não ser que o Adalto acabou de chegar de viagem, eu vi. Muito obrigado pela disponibilidade, amigo, de não ter dormido para estar aqui. Os neurônios devem estar batendo aí, né? Mas, se puderem, eu gostaria de gastar mais uns 10 minutos aqui fazendo algumas perguntas, se me permitirem. Thalita, você me falou sobre o uso do entretenimento e o uso da mesma internet para o crescimento espiritual e para a formação de bons caminhos no cérebro. Qual é a diferença que eu preciso fazer? Esse tipo de tela é prejudicial e esse tipo de tela não é? Na verdade, assim, o Adalto pode até falar melhor sobre a tela em si, porque a tela em si, o veículo em si, ele tem esquemas de criar o vício. Mas eu vou falar um dado muito interessante. Todos os aplicativos, os jogos, os filmes que são disponibilizados, eles têm que passar por um teste. Nos primeiros 3 minutos, eles têm, eu vou até ler aqui para não falar nenhuma bobagem. Para eles serem comercializados, para eles serem disponibilizados, né, filmes, jogos, aplicativos, eles têm que, nos primeiros 3 minutos, dilatar a pupila, aumentar a pressão sanguínea, aumentar o açúcar no sangue e gerar um grau de dopamina nos primeiros 3 minutos. Se não gerar nos primeiros 3 minutos, não vai nem para ser comercializado. Então, essa dopamina que gera esse prazer, né, que é o hormônio do prazer, tem que chegar muito rápido nos primeiros 3 minutos para aprender. A sala 57 faz isso? Não. Vai de forma gradual, né? Nós não estamos que muitos usam, inclusive na igreja, né? A gente até comentou outro dia isso, barulho, luzes. Esses dias eu fui falar com os adolescentes, meu pai do céu, as luzes pareciam que eu estava num ambiente de boate, isso num colégio adventista. Aquele estímulo visual, música alta e tal, e pá. E quando eu fui falar, eu pedi, fiquem 30 minutos sem pegar no celular. Eles não conseguiam. Então, o que a gente está falando é uma tela que foi programada para te prender, para te segurar, né? Com cálculos, algoritmos, para gerar o vício, para gerar a dependência, né? O que acontece é que uma criança, um adolescente, um jovem, ele não escolhe ler um livro no celular, num tablet. Ele escolhe o entretenimento. Então, tudo isso que o Adalto falou se aplica a toda a faixa etária, os adultos, principalmente o Adalto foi muito feliz em colocar o lado também do adulto, né? Então, o que a gente está falando é o seguinte, o uso da tecnologia tem riscos no equipamento? Tem. Ponto. Mas, evidentemente que a finalidade, o propósito que está por trás de tudo que tem, YouTube, quando eu vou assistir vídeo no YouTube, tudo que vem um monte de informações para mim, é viciar, é dominar a mente, tá? Então, são coisas totalmente distintas, eu fazer uma live, eu fazer uma adoração pelo Zoom, é totalmente diferente, né? Então, o propósito é diferente. Se você tivesse o propósito de viciar com a sala 57, com certeza você usaria outras ferramentas, outra forma de começar, tinha que prender nos primeiros 3 minutos, né? Então, tem que ficar assim, bem claro que o veículo tem problema? Tem. Mas o propósito e o uso tem que ser colocado na balança. Vamos pegar Novo Tempo? A televisão tem problema? Tem, mas a Novo Tempo usa adequadamente o mesmo veículo. Um exemplo diferente na mesma proporção, porque é uma mídia, que também usa artifícios muito parecidos para captação das lideranças. Oi, sim, Adalto. Me permite um comentário? Pois não, querido. Vou fazer um paralelo aqui, né? Você está preocupado com a sua saúde,
a saúde do seu corpo. Você tem a opção sobre a sua mesa de tomar um copo de um suco puro de fruta ou um refrigerante. Qual você vai optar? Depende do hábito. O mais saudável, normalmente, para o organismo, o suco, não é? Se você tem como optar por real ou virtual, opte sempre pelo real. O pastor Wagner não tem como fazer a sala 57 sem o virtual. Você não tem como pagar passagem para 500 pessoas estarem no mesmo lugar todos os dias das 5 às 7 da manhã. Então, é necessário, é importante, é a forma que a gente tem para fazer essa bênção acontecer na vida das pessoas. Glória a Deus por isso. Agora, onde eu tenho condição de optar pelo real, ao invés de virtual, eu devo optar pelo real. Relacionamentos reais, atividades reais, né? Tudo que eu puder fazer no real, evita o máximo essa exposição, porque a própria tela está causando alteração no meu cérebro a médio e longo prazo. Então, vamos usar a tela para aquilo que é bom, como a sala 57. E é tão legal isso, Adalto, porque aqui nós temos o Ministério do Desaguar, né? Então, a gente entra aqui no virtual, recebe a bênção, enche, e qual é o próximo passo? Ir para outra pessoa presencialmente. Então, a gente vai para o abraço. O estímulo à frequência ao culto, a adoração na igreja, ele é muito forte dentro da sala, porque eu sei que isso daqui não pode substituir o presencial. Como a lei, por exemplo, eu não vou, eu sei que isso, alguns podem pensar o contrário, mas eu não vou com tablet para frente da minha igreja pregar. Eu vou com a Bíblia. Eu posso usar o tablet como uma ferramenta adicional para leitura, mas a Bíblia precisa estar na minha mão. Eu não posso substituir essa ferramenta visualmente, que ela faz parte do processo de identificação do meu trabalho. Assim como também acho que é prejudicial, muito embora o futuro talvez nem nos permita mais, mas a leitura num livro físico é extremamente saudável para a mente humana. Para a mente, não tem a luz, não tem os LEDs, não tem os efeitos disso na mente da gente. O livro é muito mais saudável, mas a gente vem substituindo isso. A Thalita falou sobre a tela, Adalto, eu não sei se você pode nos ajudar, porque assim, alguém pode pensar, isso é teoria da conspiração, não é exagero, não, isso aqui é ciência, irmãos. Eu estou com 2 doutores, agora aqui, vale muito a reivindicação da titularidade, porque isso é específico do segmento que eles representam. Eu não posso dar aqui minha opinião científica. A minha opinião ela é de observação. Eles são cientistas da área. Por isso que é muito importante você trazer responsáveis que são especialistas nesta área. A tela para os jogos, que não é o lugar onde a gente deve ir, para o entretenimento, a configuração das imagens, a maneira como elas entram, a cor, a velocidade, a música, tudo ali é pensado, Adalto, para captar viciar nossa mente naquilo ali, ou não tem nada a ver? O irmão acha que pode entrar, que isso não me influencia? No caso do exemplo que o pastor está citando, jogos, especialmente jogos violentos, além de serem programados de uma forma que vai produzir as substâncias viciantes no cérebro, que são as mesmas substâncias que são produzidas quando a gente usa droga, não é? O mecanismo cerebral é o mesmo que é estimulado, as áreas são as mesmas, substâncias são as mesmas. Além disso, você tem um problema do veículo, que é a tela, aliado a um conteúdo deletério. Então, você está somando 2 coisas ruins, né? Aqui você tem, na sala 57, um problema do veículo, mas você tem um conteúdo importante. Né? Como eu disse, você tem um estímulo ao cérebro reduzir o seu ritmo. De certa forma, isso é um antídoto, certo? No caso dos jogos, você tem 2 males aliados, conteúdo ruim e o meio apresentado de uma maneira viciante. O pastor citou a questão
do hábito de alguns irmãos, a pandemia trouxe isso para nós, essa necessidade de ficar em casa, do isolamento, e aí as pessoas passaram a assistir o culto pela televisão, pela internet. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com crianças pequenas, de poucos anos de idade, em que eles pegavam essas crianças e convocavam uma professora para ensinar um determinado conteúdo para essas crianças. Um grupo de crianças foi ensinado o mesmo conteúdo pela mesma professora pessoalmente, e o outro grupo da mesma idade, com o mesmo perfil, foi ensinado pela tela. A mesma aula, o mesmo conteúdo e a mesma professora. Depois eles fizeram uma análise e viram que o cérebro aproveitou muito menos, aprendeu muito menos quando as crianças estavam expostas à aula pela tela. Significa que, infelizmente, alguns irmãos acham que ficar em casa e assistir na sua sala o culto, ou assistir, né, porque não dá nem para dizer participar, prestar o culto, mas mesmo que seja essa a intenção, você fazendo isso pela tela, o seu cérebro reconhece a diferença do que é o mundo real e do mundo virtual, e você aproveita muito menos aquele momento. Então, até o seu culto é prejudicado se você está pessoalmente na casa de Deus com seus irmãos, no real, ou se você está assistindo. O seu cérebro consegue perceber a diferença e o aproveitamento é muito menor. Infelizmente, algumas pessoas não voltaram, né, depois da pandemia, e continuam insistindo nesse hábito. Infelizmente, é lamentável. Pastor, eu só queria mencionar um dado, assim, a nossa capacidade de atenção está encurtada. Então, a gente pode perceber assim, a sala 57, várias pessoas falam, demora muito, demora muito, demora muito. Na verdade, alguns têm que trabalhar, e a gente reconhece, tem que trabalhar, não dá para... Né? Ontem mesmo eu tive que sair mais cedo para poder dar aulas, mas a nossa capacidade de concentração está afetada também. Então, qualquer pessoa que pregue mais do que 35 minutos numa igreja, mesmo que seja presencial, as pessoas já estão ali se contorcendo, porque... E não precisa ser só porque está perto da hora do almoço, não. Pode começar um culto às 8 da manhã, que a capacidade de concentração nossa está diminuindo, né, pelo uso excessivo desses mecanismos de informação. Vamos supor que você não use tela, você só fica na televisão. Como é que é a dinâmica da televisão, com comerciais, com aqueles estímulos, né, com aquela a entonação, as cores, os estímulos visuais? Então, quando você vai assistir um sermão que requer concentração, contemplação, reflexão, você não fez nada disso a semana toda. Aí a pessoa abre a palavra de Deus, e a palavra de Deus ali no branco e preto, né? No branco e preto, sem imagens, você tem que imaginar. Por exemplo, abre em Daniel, e aí começa a descrição do sonho de Nabucodonosor. Se você não viu nunca uma fotografia, uma imagem, um desenho desses, você tem que acionar zonas do teu cérebro que imaginam essa imagem. Com o uso excessivo das telas, você diminui a capacidade dessa região do cérebro de imaginar, de criar. Então, algo em branco e preto que não traz figura se torna árido demais. Então, é muito, muito interessante, né, que a gente precisa, eu sempre peço aos professores, voltem à leitura, insistam na leitura, no livro físico, para, reflete, analisa, sabe? Então, nós adultos estamos também com a nossa mente comprometida, né? E que dirá a criança que está com o cérebro em formação. Aí, então, o estrago é grande. Thalita, olha só como uma coisa interessante. Por que que eu peço, e assim, eu trabalho de uma maneira muito intensa para que as pessoas não assistam a sala depois, mas que elas venham para a madrugada. Ah, você não quer que as pessoas assistam depois? Quero muito que elas assistam depois, claro que sim. Mas o nosso principal objetivo é trazer para a madrugada, porque a gente trabalha com mudança de hábito, não com apresentação de conteúdo só. Por trás tem mudança de hábito. Quem assiste essa reunião depois tem uma tentação muito grande de avançar todas as áreas que ele não quer ouvir, porque ele não tem tempo. E quando ele vai para isso daqui, sabe o que ele faz?
ele vai pulando pedacinhos, porque o trecho que ele está vendo não lhe interessa, e ele vai adiantar para ele chegar onde ele quer. Porque ele vai acelerando o processo, porque ele não tem paciência para aquilo. Quer ver uma outra coisa que é tudo muito pensado? Daqui a pouco eu vou falar de uma palavra que vocês usaram no começo, e aí vamos amarrar tudo isso em cima da adoração. Áudios. Áudios em velocidade 1, 1,5 e 2. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo, porque está programando a nossa mente para não ter paciência de ouvir mais ninguém. Vamos, termina. A mente está aceleradíssima. Olha como eles são muito inteligentes, né? A Netflix criou uma expressão chamada maratonar. Veja, o propósito das séries é condicionar as pessoas a assisti-las sequencialmente, onde o autor daquilo vai aprofundando o camarada dentro do que ele quer ensinar. Mas ele tem que fazer o cara assistir a próxima. Então, o que ele faz? Ele faz uma maratona e vê um seriado de uma vez só durante a madrugada inteira. O que ele está fazendo com o meu cérebro? Criando caminhos para eu depender da próxima série. Porque quando a gente entende como a ciência é, igual vocês apresentaram aqui, e como os caminhos são criados dentro do cérebro, cientificamente, pelo consumo da informação, a gente começa a entender o que está por trás do que é apresentado para mim. Aí eu vou bem para onde o Adalto falou. Isso aí, Adalto, queria que você refrisasse essa ideia para mim. Nós criamos as máquinas, e as máquinas agora estão criando a gente. É exatamente esse processo que está acontecendo, né? Meu comportamento hoje é formatado pelo que a máquina me oferece. Eu programava a máquina, eu criei uma máquina que eu programo, e agora a máquina está me programando. Fala um pouquinho mais sobre isso, que eu achei, assim, tremendo, cara. É justamente a forma de processamento do computador é muito diferente da forma de processamento do cérebro humano normal, né? A gente usa esse paralelo porque há paralelos, input, output, processamento. O que está acontecendo é que o cérebro, por estar sendo exposto à forma como o computador funciona através das telas, celulares, internet, as redes neurais estão se adaptando à linguagem, à forma de transmissão de mensagem do computador, da internet. Então, por isso, o cérebro está cada vez mais parecido com a forma de processamento dessas máquinas. E eu pergunto, computador, essas máquinas têm capacidade de fazer processamento, por exemplo, de habilidades sociais, de lidar com a administração de conflitos interpessoais, de gerenciar problemas emocionais? Ele não tem essa programação. Então, o nosso cérebro automaticamente está sendo distanciado dessas habilidades sociais, emocionais, por isso a gente não tem mais paciência com as pessoas. A Thalita falou com quem pensa diferente. A gente não tem mais habilidade para lidar com as nossas emoções difíceis, não é? Então, a gente fica refém dessas questões porque o cérebro não sabe mais como gerenciar essas áreas, porque estão inativas, né? A gente está priorizando as áreas que lidam com essa questão do rápido, da informação rápida, fragmentada, que nos torna cada vez mais distraídos. É aquilo que eu citei, né, pastor, do Salmo 115. Nós estamos nos parecendo com os ídolos que nós temos criado e adorado. Será que, através desse comentário que o senhor fez agora, eu posso começar a entender por que está tão difícil liderar uma comissão? Por que as pessoas estão tão sensibilizadas numa comissão? Por que elas não têm paciência de ouvir um argumento? Porque quando eu termino um argumento, a pessoa já vem sobre... Ela não pensou no que eu disse. Ela não teve capacidade crítica. Acabou. Ela não consegue avaliar, mas ela já vem impulsionada pelo que ela está formatada e vem por cima com a intolerância, etc. As relações sociais estão sendo altamente comprometidas.
igreja envolve convívio. Eu acho que o grande ganho da igreja, né, da gente não estar só vendo cultos online, mas estar convivendo, é a gente lidar com quem pensa diferente da gente, amar aquele que é diferente da gente. A igreja dá uma oportunidade tremenda para a gente interagir, a gente cresce com esse convívio, né? E existe um cientista de Harvard que fez há 11 anos atrás um alerta sobre isso. Ele tem uma TED de poucos minutos na internet, Philip Zimbardo, ele fala a morte do homem, que essas relações só feitas pela intermediação da tecnologia, né, o uso excessivo das redes sociais também, está fazendo que o homem perca a capacidade de se relacionar com o sexo oposto. Por isso que ele defende, há 11 anos atrás ele escreveu sobre isso. Está ficando mais difícil o casamento. Por quê? Porque a mulher tem o cérebro diferente do homem. E você lidar com quem pensa diferente, o casamento é essa escola de ajustes, né? Os rapazes não estão conseguindo mais lidar com pensamentos diferentes. É complicado lidar com a mulher. Então, os casamentos estão menos duradouros. Philip Zimbardo atribui a isso. Olha só, há 11 anos atrás ele falou sobre isso, a morte do homem. A morte do homem no sentido de que cada vez está mais difícil manter relacionamento entre homem e mulher. Então, se os casamentos forem se fragilizando, né, a humanidade tende a desaparecer. Mas isso é um exagero que ele coloca para chamar atenção, né, de que as relações sociais estão altamente comprometidas. E aí, se a gente for falar pai e mãe, com filhos, né, filhos com os pais, marido e mulher, patrão e empregado. Então, há muitos estudos que atribuem as dificuldades de relações interpessoais ao uso excessivo e ao uso, em geral, das redes sociais. E a gente está falando de relacionamento via internet, né? Via... E aí, pastor, e aí você entende a profecia, o amor se esfriará de quase todos. E assim, pastor, e Adalto e doutora Thalita, e todos da sala, a gente percebe, diante de toda essa assimilação aqui, que até o que o Adalto acabou de dizer aí, né, o amor será de quase todos, as pessoas estão cada vez mais conectados com as máquinas e menos conectados com o ser humano. Por isso, o que o pastor Wagner acabou de dizer, e às vezes a gente observa isso sempre, e a gente, como pastor, toma cuidado para não cair nessa armadilha também. O que acontece? A pessoa está contando uma história e daqui a pouco a pessoa que está ouvindo, ela simplesmente chama atenção para a história dela e anula a história do outro. Ou seja, não há uma empatia. Não há uma empatia. A pessoa está querendo sempre ser protagonista ali do momento, não se coloca no lugar do outro, para poder, puxa, é bacana, essa história é sua. Não, ele simplesmente muda o foco. Não, mas quer dizer, não há uma conexão. Pastor, o senhor usou uma palavra que não deu tempo da gente colocar na fala, mas eu vou ter que falar agora. A empatia é responsabilidade do neurônio espelho, que foi descoberto no final da década de 90, que nessa região que o Adalto falou, das tomadas de decisão, o neurônio espelho é o neurônio responsável pela empatia, pela compaixão. E a ciência está mostrando que vício em séries está comprometendo o neurônio espelho. As pessoas estão perdendo a capacidade de empatia, a capacidade de compaixão. O neurônio espelho entra em confusão entre o que é real e o que é virtual. É tanta emoção que a série te passa, né? Você está assistindo ali a personagem, o marido deixou, o bandido está chegando para assassinar, e o teu corpo está produzindo esses hormônios, só que o cérebro começa a perder a capacidade se é você que está vivendo aquilo, ou se é a personagem que está vivendo aquilo. Começa a haver uma mistura entre o virtual e o real. E essa perda de capacidade de distinguir o que é real vai diminuindo a capacidade de empatia, capacidade de compaixão, a capacidade... Então, são estudos recentes que mostram, assim, nossa, algo que a gente pouco fala, né? Mas eu conheço adultos que estão viciados em maratonar, adultos da igreja que estão viciados em maratonar. E a gente ouve isso falar... Sem contar, desculpa, pastores que usam exemplos dessas séries nos seus sermões para poder atrair os jovens, para poder comparar o evangelho com aquele personagem, com aquela coisa assim, estimulando até
que os adolescentes assistam, os jovens assistam. Então, a ciência está sinalizando, as pedras estão falando. As pedras estão falando. E a gente tem que estar atento para isso, né? É muita coisa, é muita coisa. Veja, a gente não pode entender que a internet por si ela é má. Ela é perigosa como muitas outras coisas que a gente usa. Agora, enquanto vocês falavam aqui, eu fiz uma reflexão e escrevi assim: não há como não usar, certo? Não há como substituir o virtual substituir o culto físico pelo culto virtual. Isso é impraticável. Mas a gente entende hoje que, como igreja, não dá mais para fazer só igreja presencial. Porque tudo está também no mundo virtual. Se nós fizermos isso, nós seremos engolidos por isso aqui. Agora, tem um jeito certo de fazer isso. E aí, pensando em tudo que a gente conversou aqui, eu pensei assim: não há como não usar. Eu não posso ser usado. Certo? Se a gente usar sabendo que nós temos o controle e devemos ter o controle sobre isso, este veículo será bem utilizado. Agora, se ele começar a nos usar, aí você se perdeu nesse mar aqui. Então, grave isso aí, escreve, irmão. Não há como não usar, tá bom? Até porque, eu vou repetir uma citação. Quem inventou isso aqui foi Deus. Eu vou repetir, para você não esquecer. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está por trás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia da sua preparação. A internet deve ser usada para a pregação do evangelho. Se você usar a internet para qualquer outra coisa, você está sendo usado. Você entendeu a diferença que a gente pode fazer aqui? E quando você for pregar o evangelho, você deve usar da forma correta, sem os estímulos viciantes que a gente está discutindo aqui. Você não pode apresentar, eu até preguei outro dia, né? É possível fazer a coisa certa do modo errado? Se eu faço do modo errado, a coisa certa fica insuficiente. Não foi essa palavra, fica Ineficaz. ineficaz. Obrigado. E é exatamente isso. Eu não posso, e aí a senhora falou sobre usos dessas coisas nos nossos cultos. Eu não posso transferir para o meu culto de adoração os estímulos para prender os meus jovens da mesma maneira que a internet faz. O culto convencional, ele não vai conseguir assistir depois. Se você coloca uma moto voando para um lado, uma moto voando para o outro, se você coloca o ribombar Você está rindo, né, pastor? Você está entendendo o que eu estou falando? E a luz assim, tum, 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 e o jovem não vai adorar aqui nunca, num culto de 3 horas. Ele nunca mais participa de uma vigília inteira. Eu vou ler, aí a gente vai terminar, eu vou ler, que a senhora entrou com a ideia da contemplação, certo? Olha o que significa contemplação. É tremendo, né? Isso é muito encaixado. Diz assim, ó, olha só, perceba você que está adorando com a gente, que isso aqui você vai identificar o comportamento da igreja, porque está tão difícil a gente fazer as coisas na igreja funcionarem. Diz assim, ó, a contemplação significa ato de concentrar longamente a vista, a atenção em algo. Ainda diz mais, profunda aplicação da mente em abstrações, meditação e reflexão. Isso que nós estamos tirando aqui, está tirando a capacidade de adorar a Deus, porque para adorar a Deus você tem que contemplar para ser transformado. Satanás não quer que você faça isso. E na retina dos seus olhos ele está fazendo assim, ó, informação, 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 cor, áudio, música em alta velocidade, para na hora que você olhar Deus, você não consiga vê-lo. É isso aqui.
Aí você entende por que que, quando você vai pregar, os meninos, as crianças pequenas, elas não conseguem mais ficar sentadas na igreja, correndo nos corredores. Os pais ficam loucos. Por quê? A mente dele não se condiciona mais naquele lugar. Ela está em alta velocidade, ele tem que dar para o corpo aquilo que está acontecendo aqui. Eu conversando com a doutora Thalita, eu fui apresentar uma criança em uma igreja minha, criança de 1 ano e meio, e eu peguei a Dalta criança no colo, aquele momento solene para dedicar uma criança ao Senhor, e a bichinha berrava, berrava, e chorava, e chorava. Eu falei, menino, pela mãe do guarda, tu para de chorar, menino, e nada. E aí a mãe busca na bolsa, desesperada, o remédio para acalmar a criança. Eu entendi depois, até fiquei pensando, né? A criança era viciada, eu não sabia. Aí a mãe foi lá na bolsa, pegou o remédio, entregou o celular para ela. Ela abriu no desenho que ela gosta e se acalmou tranquilamente. Pastora Devaldo, eu apresentei a criança com o celular na mão, irmão, para eu conseguir fazer uma oração. É disso que a gente está falando. Só que isso também reverbera nos adultos, de forma Por isso, diferente. pastor, que sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu me solidarizo com as professoras do Ministério da Criança, que em 1 hora tem que captar a atenção dessas crianças, tem que conseguir oferecer aquilo que muitas vezes elas não têm nem em casa. Né? Cada vez está ficando mais difícil trabalhar com educação. As professoras, com um número crescente de alunos de inclusão dentro da sala, déficit de atenção, hiperatividade e tal, papapá. Então, quem trabalha hoje com educação sofre muito, e as irmãs do Ministério da Criança precisam merecer, assim, nosso carinho, nosso reconhecimento, nosso afago, porque elas são heroínas, porque muitas vezes, com poucos recursos, elas têm que concorrer com esse excesso de estímulos que essas crianças estão sendo expostas. Me dói o coração de ver pais entregando o celular para as criancinhas, para acalmá-los. O doutor José Martins Filho fala que é terceirizando as babás eletrônicas, terceirizando para esses equipamentos o contato pessoal, a interação com os filhos, né? Quando eu prego presencialmente, o estilo de pregação, dependendo do meu público, é muito diferente daqui da sala. Quando eu prego onde tem crianças, as pessoas, mas pastor, você é tão diferente. Não, não é que eu sou diferente. Eu tenho crianças na minha congregação que a mente delas está tão acelerada que, se eu não usar alguns recursos lúdicos, elas nem olham para mim. Então, eu uso o riso, eu uso a expressão facial, eu uso a expressão corporal, eu uso a alteração do tom de voz, técnicas da homilética, para poder tentar concorrer com a vida dele no dia a dia com o celular. E a mesma coisa acontece com o adulto. A nossa mente, ela cai em dispersão de tempo em tempo. Se você não der um estalo, ela não volta. Então, quem está falando, de vez em quando, 6 horas da manhã, fala assim, ei, irmão, acorda, vambora, porque tem gente que já está na a mente humana, né? A gente tem que saber com o que está lidando, como lidar com isso. Alguém perguntou assim, quando você montou a estrutura da sala, você estudou algum processo da neurociência? Não, o Espírito Santo sabe tudinho, foi ele que ensinou para nós. Então... Pastor? Pois não. Quero fazer um último comentário, tá? Não estava previsto também no tema, mas eu acho que é pertinente pela forma como o pastor está conduzindo e permitindo a gente aprofundar após o horário até. Existe uma ideia errada. Eu citei o texto de João 4, conversa de Jesus com a mulher no poço, porque ele fala que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Por que ele está procurando verdadeiros? E ele está falando com a samaritana que adorava o verdadeiro Deus. O povo dela adorava o verdadeiro Deus, assim como os judeus. O que ocorre, pastor, é que nós temos a ideia, que não é bíblica, de que nós podemos, como seres humanos, oferecer a Deus adoração. E, de fato, a adoração, quando eu, humano, ofereço a minha adoração, ela é maculada pelo pecado e ela não é aceitável por Deus. É fogo estranho.
Então, quem é que produz a adoração verdadeira que Deus aceita? É o Espírito Santo. A adoração que ele produz em nosso coração é a que Deus aceita. O problema é que, na Bíblia, se você for analisar todo o contexto de adoração bíblica, adoração a Jesus e adoração em toda a Bíblia, você entende que a adoração é sempre um resultado, uma reação à revelação. Primeiro, Deus se revela, e essa revelação produz pelo Espírito Santo a verdadeira adoração. Então, eu não posso viver a minha vida desconectado durante a semana e no sábado de manhã acordar e dizer, hoje eu vou ser adorador, porque eu não passei pelo processo de revelação. E para que haja revelação, para que Deus se revele a você, para que você possa gerar a verdadeira adoração que vem dele, é preciso contemplação. Quando eu contemplo a Deus, ele se revela e a partir daí eu estou apto a adorá-lo. Então, essa desconexão da nossa vida diária, onde a gente não tem oportunidade de buscar essa conexão do Espírito Santo, essa revelação, eu depois não tenho condição de ser um verdadeiro adorador. Eu vou à igreja com a Bíblia debaixo do braço, iludido que eu estou adorando, mas essa adoração não é aceitável a Deus, porque ela não partiu de uma revelação para a qual é necessária a contemplação. Ou seja, como é que eu vou adorar quem eu não conheço? Né? A contemplação me faz conhecer. Não só conhecer, mas me tornar parecido, né? A contemplação me torna parecido, e é a ideia de ser a parte visível de Deus, de uma das frases da sala. Né? Eu contemplo, permaneço e acabo me tornando parecido. É um casamento com Deus. Chega um tempo que as pessoas dizem assim, nossa, você e sua esposa são tão parecidos, mas como? Eu tenho 1,78, minha nega tem 1,60. Ela é loira dos olhos verdes, eu sou preto do olho claro. Como é que eu e ela somos parecidos? Não é isso, é porque a gente começa a falar junto, a mesma coisa, o raciocínio começa a ficar parecido, a gente passa a ter andar, passa a gostar das mesmas coisas. Isso é contemplação, irmão. Satanás quer nos tirar disso, dessa revelação dele, né? Parar na frente dele, adorar a Deus. Adalto, você falou de uma coisa tão importante, né? Que a sala não pode substituir a leitura da Bíblia, a lição, e a gente estimula tanto isso aqui, tanto, que aí os irmãos, quando entram na sala, eles estão estudando sua lição, lendo sua Bíblia, e eu já fiz pesquisas aqui, para saber se nós realmente estamos ajudando, nesse índice de leitura de Bíblia, adoração, oração, e graças a Deus, todos que vêm para cá, se praticam o que a gente tem pedagogicamente ensinado, eles potencializam suas áreas presenciais. Eu glorifico a Deus por isso, porque Ele nos ajudou na formação de tudo isso, né? Pastor Wagner, Oi. Você falando aí, né? Um irmão, às vezes algumas pessoas perguntam, né? Você estudou alguma coisa para a configuração da sala, né? E é o Espírito Santo que está na direção. E uma das coisas que eu acredito que tem, apesar de a gente estar no virtual e que tem assim nos dado essa sensação de aproximação, estar próximo, é a verbalização do amor, né? O eu te amo, né? Isso faz com que a gente se aproxime tanto, e acho que quebra essa questão até do virtual, apesar de estarmos no virtual, né? E aí, acho que o pastor Wagner, a gente às vezes que está, como pastor que estamos aqui na sala, a gente tem contato com várias pessoas, não somente do Brasil, mas fora do Brasil, ora com essas pessoas, situações que pedem de oração. Então, isso faz uma diferença muito grande. E por isso que aqui na Sala 57, a gente tem tido, né, esse privilégio de estar reunidos, né, pela manhã e sentido próximo de pessoas que às vezes nunca vimos, né? E quando a gente se encontra nos encontros aí pessoalmente, é aquele abraço apertado, né? Como já conhecemos há anos, né? Então, é o Espírito Santo que tem dado, de fato, a direção. Isso eu não tenho dúvida também, viu, pastor? A Sala 57 não é presencial, mas ela passa longe de ser impessoal. É diferente. Eu não estou presencialmente com vocês, mas ela é muito pessoal, porque a correta utilização da tecnologia pode nos aproximar. A sala é prova disso. Quando a gente encontra pessoas que nunca estivemos na mesma geografia,
é como se a gente já estivesse. Porque o uso correto desta tecnologia é saudável. É só falar benção pura sem mistura, viu? Oita, glória a Deus aí, tá vendo? Eu vou dizer para o Adalto, Thalita, aquilo que você estranhou demais quando você entrou nessa sala. Adalto, eu amo você, irmão. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Aí a Thalita disse, não, eu entrei aquele negócio, é estranho. Esses homens falando um pro outro que ama aí, não sei, não. Que delícia isso, né? Glória a Deus. Amém. Isso é É, ótimo. o irmão Marcelo Novaes colocou uma observação aí no chat, né? Que ela não é intermediada por tela, a sala 57 é intermediada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Pronto, definiu tudo. Ele faz disso aqui altamente proveitoso para a glória dele, né? Louvado seja Deus. Ei, eu preciso agradecer, porque acho que isso aqui foi muito útil. O irmão Américo está com o telefone, está com o testemunho dele prontinho, mas ele sabe, amanhã ele vai dar o testemunho dele tranquilo, que a sala tem esse movimento livre, e quando o Espírito Santo acha que a gente tem que alongar, nós vamos alongar, porque os temas são importantes, né? Muito obrigado, doutora Thalita, hoje fazendo o uso exatamente do seu conteúdo acadêmico para nos ajudar numa área que não é a nossa, que é especificamente religiosa, mas é espiritual, como você disse no começo. Muito agradecido. Muito agradecido, Adalto, por ter viajado a noite toda e ter nos dado esse tempo todo aqui. Eu não combinei e a gente alongou o tempo. Muito grato por sua gentileza, viu? Maravilha. Pastor, o senhor quer terminar com uma oração? Quer fechar alguma coisa, Thalita, para a gente terminar? Não, eu só queria agradecer. Eu sou extremamente envergonhada. Eu fico, assim, receosa de tanta... Eu falei isso para o senhor, né? Eu fico, assim, constrangida, porque eu realmente sou tímida, sou envergonhada. E falar que na sala 57 eu termino, parece que eu levei uma surra, assim, e só peço que o Espírito fale, que o Espírito use, que o Espírito mova, porque... Mas eu agradeço a oportunidade, a confiança, pastor Wagner. Ontem na igreja eu falei para o pastor Abdoral, o senhor foi intermediar com o pastor Wagner, e o pastor Wagner teve fé de colocar alguém que ele nunca viu, que ele não conhece, para falar, e agora está dando espaço de novo. Pastor, muito obrigada. Esse espaço é um espaço abençoado, sagrado, e para mim foi uma honra utilizar esse espaço. E que Deus nos abençoe ao longo de todo esse dia. Pastor Adevaldo, prazer vê-lo. Mano, obrigada pela contribuição, e uma saudação para todos que estão nos assistindo. Pastor Ivair Calazans, que trabalhamos juntos em Goiás. Nossa, eu já disse e repito, essa sala é a sala de entrada da eternidade, é a antessala da eternidade, onde os encontros e reencontros dão para a gente o gostinho do que vai ser o céu. Muito obrigada. Glória a Deus. Então, Adalto, alguma palavra finalizando sua participação, por gentileza? Também gratidão, também sou tímido, a gente tem que seguir a mais velha, né? Então, também sofro timidez, é um desafio. Eu quero só deixar o seguinte pensamento, pastor, com os nossos queridos irmãos. Satanás tem os seus meios, ele é poderoso, mas o Espírito Santo é mais. Então, nem todos os caminhos nos levam a Deus, mas ele vai usar todos os caminhos possíveis para te atrair a ele. Deus abençoe a todos, nós estamos à disposição, sempre um prazer. Obrigado, pastor, pela oportunidade.